Voltamos. Vamos pegar um exemplo, né? Ou mais um exemplo, não é isso? Olha, se Deus existe, então a vida faz sentido. Ora, a vida não faz sentido. Olha, ele negou aqui o consequente. Então, pelo teorema, né, lá, que a gente já aprendeu da teorema da contrarrecíproca, se a gente negar o consequente, a gente tem que negar o antecedente, que é justamente o modus tollens, não é isso? Ó, se Deus existe, então a vida faz sentido. A vida não faz sentido, logo, Deus não existe. Então, na verdade, isso aqui, ó, vai lá. Se Deus existe, então a vida faz sentido. A vida não faz sentido. Negou o consequente, eu devo negar o antecedente. Logo, Deus não existe. Beleza? Então aqui, ó, modus tollens. O argumento é válido. Aí o cara chega para mim e fala assim, se Deus existe, a vida faz sentido. A vida não faz sentido. Logo, Deus não existe? Ah, claro que Deus existe. Tá errado. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Às vezes algo que você pensa que está errado, tá certo, mas não é pelo que está escrito, e sim pela estrutura. Qual é a estrutura? Se negar, não importa o que está... Olha, não importa o que está escrito. Se você negar aqui, você tem que negar aqui. Acabou. Não importa o que está escrito não, tá? Por isso que muita gente erra, porque quer responder pelo que está escrito. E nem sempre o que está escrito vai te agradar. Perfeito? Ok? Então vamos lá. Ó, premissa verdadeira, verdadeira. O não S é a simples, ela vai ser verdadeira. Se não S é verdadeiro, o S vai ser falso. Não pode haver a ficha, então aqui é falso, o não D é verdadeiro. Então, ó, o argumento é válido. Tá vendo? Não importa o que está escrito. O importante é que se você perceber a regra, são esses dois modos válidos. Se só são esses dois modos válidos, modus ponens e modus tollens. Bom, agora nós vamos ver algo aqui, ó, que são as falácias, ou seja, o que é uma falácia? Toma muito cuidado, porque falácia é um argumento que ele não é válido. Ele tem cara de válido, você jura por Deus que aquele argumento é válido, mas quando você vai ver, o argumento não é válido. Ou seja, é algo que, traduzindo, é uma enganação. Ele tenta te enganar, ele tenta te persuadir, perfeito? Então ele coloca uma situação e você fala assim, tá certo, mas no fundo, não está. Então toma muito cuidado, quer ver? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho da falácia. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente inconsistente, sem fundamento, inválido ou falho na capacidade de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes, ou seja, parece que está certo, para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Beleza? O que é uma falácia? É um argumento não válido com cara de válido. Ou seja, eu falo uma coisa para você e você fala, tá certo, e no fundo, eu estou sendo falacioso. Então, presta atenção, tá? Olha só que bacana. Afirmação do consequente. Essa falácia ocorre quando se tenta construir um argumento condicional, que não está nem no modus ponens, nem no modus tollens, negação do consequente. A sua forma categórica é, ó, se A, então B. B, então A. Note-se. Se A, então B. B, então A. Cara, não necessariamente. Tem que tomar muito cuidado. Quer ver? Olha só. Vou provar para vocês aí. Ó. Se Deus existe, a vida faz sentido. Ora, a vida faz sentido. Logo, Deus existe. Eita, é isso aí. Porque o povo quer escutar o que ele quer escutar. Perfeito? Se eu chego para você e falo, se Deus existe, então a vida faz sentido. É, a vida faz sentido. Logo, Deus existe. Não está parecendo que está tudo certo? Parecendo tudo certo, mas o argumento não é válido. Olha só, se Deus existe, a vida faz sentido. Ora, a vida faz sentido. Logo, Deus existe. Olha lá, o argumento não é válido. Primeiro que ele não é válido, porque não aconteceu nem modus ponens, nem modus tollens. Perfeito? Para ser válido, ele teria que repetir o D aqui e o S aqui. Ou negar o S aqui, negar o D aqui. Pela estrutura. Agora, olha que interessante você valorando. Ó, falácia da afirmação do consequente. Vamos lá? Por hipótese, as premissas têm que serem sempre verdadeiras. Perfeito? O S, ele recebe verdade. O S também recebe verdade. Note-se.
Notem-se. O que eu falei para vocês em relação a essa condicional? Análise sempre feita da Vera Fischer. Dá para fazer análise Vera Fischer? Dá não, porque aqui já é verdadeiro. Ó. Se aqui é verdadeiro, é porque o D pode ser verdadeiro ou falso. Recebeu as duas. Então aqui ela pode ser verdadeira e também pode ser o quê? Falso. O argumento não é válido, porque recebe as duas valorações, verdadeiro ou falso. Então, deixa eu provar isso na tabela verdade para você ver. Vamos lá na tabelinha para você sentir o que você vai fazer. Perfeito? Deixa eu tirar aqui a tela. Pegar meu canetão aqui. Olha só. Presta bem atenção, hein? Se D, então S. Aí eu vou colocar aqui D e aqui S. Perfeito? Muito bom. Ou senão você pode colocar na sequência aqui, né? D, S, se D, então S. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Que Vera Fischer está aqui, os demais são verdadeiros. Perfeito? Então, pela ordem lá da estrutura, a estrutura da questão diz que essa daqui é a premissa de número 1. O S é a premissa de número 2. E o C é a nossa, e o D é a nossa conclusão. Perfeito? Qual é a técnica? Circula onde as premissas são verdadeiras. Ó, verdadeira, verdadeira. Linha 1. Verdadeira, verdadeira. Linha 3. Então, na linha 1 e na linha 3, as duas premissas são verdadeiras ali, ó. Então, nas duas linhas, na 1 e na 3, você bater na conclusão, tem que as duas estarem verdadeiras. Beleza? Vamos lá. Na primeira linha, bateu verdadeira. Mas na segunda linha, bateu o quê? Falso. Foi o que aconteceu, ó. SD pode ser verdadeiro ou falso. E quando isso acontece, se quebrar um falso que seja aqui, o argumento não é válido. O argumento não é válido. Tá vendo? Porque ele não é nem modus ponens, nem modus tollens. Ué, professor, mas então é fácil você saber se o argumento é válido ou não válido. Basta você usar a regra, que é visualmente, ou você, o que você faz também? Valora lá mesmo, começando pela simples, e no pior das hipóteses, o que você faz? Tabela verdade. Ué, professor, mas essa tabela verdade é pequenininha? Sim. Para você provar silogismo, é tranquilo, porque basta você entender isso. Nas linhas onde as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Só que aqui quebrou falso. Já que quebrou falso, o argumento não é válido. Se aqui tivesse sido verdadeiro, aí sim o argumento seria válido. Poxa, professor, então quer dizer que isso cai em prova? Gente, cai e muito. Não é pouco, não. Tanto no CESP, como na Funiversa, na FCC, na ESAF, CETRO, IBFC, todas essas bancas. Isso é teoria. Isso não muda. Por isso que você está pegando um curso primeiro teórico, depois você só vai fazer exercícios relativos à sua banca. Aí você vai falar assim, poxa, é mesmo, hein? A gente viu a teoria, agora só tem exercício. Todos os exercícios que estão lá, referente à teoria que vocês estão vendo aqui. Perfeito? Então, olha que coisa boa, né? Que bacana em relação a isso daí. Beleza. Mais um provado, né? Tá vendo? Isso é uma falácia. Agora, toma cuidado. Tudo é falácia, professor? Não. Você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Quer ver, ó? Olha só. Premissa número 1. Se Paula tem um bom currículo, então ela conseguirá um emprego. Premissa 2. Opa, Paula conseguiu um emprego. Logo, Paula tem um bom currículo. Visualmente, não é nem modus ponens, nem modus tollens. Peraí, se Paula tem um bom currículo, ela conseguiu um emprego. Poxa, ela conseguiu um emprego, logo ela tem um bom currículo. Peraí, isso é uma falácia. Falácia. Que é o argumento não é válido. O argumento não é válido. Perfeito, o argumento não é válido. Mas por que é uma falácia? Porque tá tudo bonitinho, tá tudo certinho. Eu tentei te persuadir. Opa,
é verdade, é verdade. Então, esses argumentos que parecem estarem certos, parecem ser verdadeiros, e no fundo não é chamado de falácia. Outra falácia muito comum é essa daqui, quer ver? Ó? Muito comum. Premissa número 1, premissa número 2, conclusão. Bom, digamos que você esteja numa igreja qualquer, não importa a religião, perfeito? Não importa a religião, é importante você ver a estrutura. Olha só. Se você tem fé, então você acredita em Deus. Opa! Se você tem fé, então você acredita em quem? Em Deus. Logicamente, se eu chegar para você e falar assim, se você tem fé, você acredita em Deus. Olha, você acredita em Deus. Você é uma pessoa de Deus. Logo, você tem fé. Aí a pessoa fala, realmente. Tá certo? A pessoa vai falar, tá certo. Cara, isso é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque não é nem modus ponens, nem modus tollens. Eu tentei te persuadir. Ó. Se você tem fé, você acredita em Deus. Você acredita em Deus. Logo, você tem fé? Não necessariamente. Então, o fato de você ter fé garante que você acredita em Deus. O fato de você acreditar em Deus não garante que você tem fé pela estrutura que foi lhe dada aqui. Então, parece que aquelas coisas aqui que parecem serem válidas e não é válida é chamado de falácia. Prova valorando, professor. Ó, verdade, verdade, verdade. Se o D é verdadeiro, o D também é verdadeiro. A minha pergunta é, dá para fazer a análise Vera Fischer? Não. Se não dá para fazer, é porque o argumento não é válido. Porque aqui ele pode tanto receber verdadeiro como falso. Aí, ó. Verdadeiro e falso. Por isso que é uma falácia aí, chamada falácia da afirmação do consequente. Então, a falácia é quando você tenta persuadir a outra pessoa. Professor, então você está me dizendo que todo argumento que não é válido é uma falácia? Não. Não é isso. Se é uma falácia, então o argumento não é válido. Beleza. Mas vem cá, professor, então existe uma outra forma que tem essa estrutura e que não seja falácia? Tem. Quer ver? Olha essa daqui. Premissa 1. Se o gato late, então o cachorro mia. Premissa 2. O cachorro mia. Logo, o gato late. Professor, argumento válido ou não válido? Não válido, porque não é nem modus ponens, nem modus tollens. Mas também não é uma falácia. Por que não é uma falácia? Porque eu não tentei te enganar. Quando eu falei que o gato late e o cachorro mia, você sabe que isso não é verdade. Se o argumento aqui, as coisas que estão escritas não são verdades, ou seja, coisa que você sabe que não é verdade, então não posso dizer que é uma falácia. A falácia é quando eu tento te persuadir. Aqui eu não tentei te persuadir. Apesar que aqui o argumento não é válido também. Ó, não é válido. Não é válido. Tá vendo? Não é válido. E se o argumento não é válido, tá aqui. Mas não necessariamente é uma falácia. Falácia é quando você percebe que tá tudo certinho, bonitinho, e você fala assim, tá certo, mas está errado. Ah, o argumento é válido. Não é válido. Gente, falácia é simplesmente um argumento que parece ser válido e não é. Ok? Agora, se eu escrever qualquer besteira aqui e afirmar que é uma falácia, não necessariamente, porque eu não estou tentando te enganar. Somente a estrutura. Perfeito? Ok. Então, resumindo, você não deve se preocupar pelo que está escrito. Professor, e se tiver escrito uma coisa absurda? Não tem problema nenhum. Pode estar absurda. Pode ser absurda, que não tem problema. Quer ver, ó? Premissa 1. Se o gato late, então o cachorro mia. Premissa número 2. O gato late, logo o cachorro mia. Isso é verdade? Essas premissas são verdadeiras? Não. Mas o argumento é válido. Por quê? Por causa da estrutura, ó. E não pelo que está escrito. Tá vendo? Então, a partir de hoje, fique esperto. Olha, professor, então quer dizer que quando eu for fazer uma prova de lógica, eu não tenho que me preocupar com o que está escrito? Não, você tem que se preocupar com a estrutura. É a estrutura que faz com que você acerte a questão ou não. Então, presta atenção. Esses dias mesmo eu estava dando aula no curso presencial, a menina falou, professor, eu errava todas as questões, porque parecia uma coisa ilógica
E era verdade, tipo assim, se beber não dirija, então não dirigi, logo bebi, alguma coisa nesse sentido, ela fazia sempre em relação ao que estava escrito. Ela errava a questão por causa disso. Então presta atenção na estrutura, esquece o que está escrito, porque nem sempre. Professor, olha, me mostra uma coisa absurda aí, mas que eu possa analisar. Você sabe que tem nível superior, tem nível médio, não é? É. Mas se ele quiser disser assim, se você tem o médio, então você tem o superior. Premissa 2. Eu tenho o médio, logo eu tenho o superior. Não parece um absurdo? Isso é um absurdo, mas o argumento é válido. Ele é válido não pelo que está escrito, e sim pelo posicionamento das proposições. Então, para de achar que raciocínio lógico, você vai chegar lá e vai assim, isso é realidade, então é válido. Isso não é real, então não é válido. Não. Estrutura, por isso está lá estampado, lá, estrutura lógica, questão de posicionamento das proposições. Fiquem espertos em relação a isso. Agressividade na hora da prova, saber que você é capaz de saber que o posicionamento é que manda e não o que está escrito, perfeito? Olha que bacana. Vamos continuar, né? Continuando isso aí, deixa eu voltar à tela. Beleza. Vamos lá. Negação do antecedente. Essa falácia ocorre quando se tenta construir um argumento condicional que não está nem no modus ponens nem no modus tollens. A sua forma categórica é, se A, então B. Não A, logo, não B. Olha o que ele fez aqui, ó. Se você estudou aquela parte de... claro que você estudou aqui no curso, né? A parte de contrária, contra-recíproca e a recíproca. Aqui, note-se, ó, o posicionamento é o mesmo. Mas olha o que eu fiz. Aqui era A, ficou não A. Aqui era B, ficou não B. Aqui eu só usei a relação contrária. Lembra que a contrária não é equivalente à sua condicional. Então, na verdade, se você negar aqui o antecedente, nega o consequente, não tem nada. Não acontece nada. Não é nem modus ponens, nem modus tollens. Olha só isso. Tá? Então, vamos voltar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Beleza? Uma situação. Premissa de número 1. Se você tem nível superior, então você tem o nível médio. Premissa 2. Você não tem o superior. Logo, você nunca terá o médio? Não necessariamente. O argumento não é válido. Perfeito? Professor, por que ele não é válido? Simples. Ele não é modus ponens, afirma, afirma, e nem modus tollens, nega, nega. Só que o nega, nega é aqui. Ele negou o antecedente. Gente, negou o antecedente, o argumento já não é válido. Afirmou o consequente, o argumento já não é válido também. Prova valorando? Beleza, pode provar valorando. Verdade, verdade. Perfeito? Verdade aqui, aqui falso. Não dá para fazer análise Vera Fischer. Então, quer dizer que aqui pode ser verdadeiro ou falso. Aqui também é verdadeiro ou falso, que o argumento não é válido. Se você quiser provar na tabela verdade, ó, você vai fazer assim, ó. Se é S, então M, não S, e aqui não M. Perfeito? Ok? Então a situação é bem assim. Aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nego S, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Nego M, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Perfeito. Mas como aqui tem uma composta, o que vale é a valoração da composta, né? Vera Fischer está aqui falso, os demais são verdadeiros. Isso quer dizer que você não precisa mais das valorações das proposições simples que acompanham aqui, ó. Perfeito? Então, olha só a situação. Aqui é a premissa de número 1, o não S é a premissa de número 2 e o não M é a nossa conclusão. Perfeito? Então, vamos lá, olha só. Circula onde as premissas são verdadeiras. Das 4 linhas, tá? Na primeira não, na segunda não, aqui sim, aqui sim, aqui sim, aqui sim. Na quarta linha, você percebe que é verdadeiro. Mas na terceira linha, você percebe que é falso, verdadeiro ou falso. Por isso que aqui deu verdadeiro ou falso, tá vendo? Por isso que o argumento não é válido. Tá vendo? Então, a partir de hoje, agora, coloque uma coisa na sua cabeça. Não interessa o que está escrito.
o importante é a estrutura, o posicionamento das proposições simples. Perfeito? Se afirma o antecedente, afirma o consequente, argumento válido. Se nega o consequente, nega o antecedente, argumento válido. Na sequência, modus ponens e modus tollens. Qualquer outra estrutura que esteja fora do modus ponens, modus tollens, o argumento não é válido. Se aquilo que está escrito está bonitinho, certinho, você acha que está certo, mas pela estrutura está errada, você vai dizer que é uma falácia. Se está tudo certo, está tudo errado, escrito tudo fora de gato late, cachorro mia e blá blá blá, você pode dizer que o argumento não é válido, mas não é uma falácia, perfeito? Então, ok, falácia é um argumento que parece ser válido, mas não é válido, perfeito? Então, fiquem bem espertos em relação a esse tipo de assunto, ok? Então, basicamente, o que você tem que entender sobre isso daí. Professor, vamos fazer mais alguns exemplos? Vamos fazer mais alguns exemplos, só para você ver. Vamos colocar aqui a situação rapidinho. Olha só. Premissa número 1. Premissa número 2. Logo, vamos lá? Vou fazer qualquer coisa. O importante é você ver a estrutura. Quer ver? Vou falar premissas falsas que geram uma conclusão falsa, mas que o argumento é válido. Mas, professor, a teoria não diz que as premissas têm que ser verdadeiras? Sim, verdadeiras por hipótese. Isso quer dizer que se as frases, as proposições serem falsas, não necessariamente que o argumento não vai ser válido. Você só valora verdadeiro só para poder resolver o exercício da estrutura. Quer ver? Olha só, presta bem atenção. Se Paulo é médico, então Fernanda é arquiteta. Tá vendo? Fernanda é arquiteta, logo, Paulo é médico. Não parece que está certo? Parece. Mas eu usei modus ponens aqui? Não. Usei modus tollens? Também não. Então o argumento não é válido. Perfeito? Valorando. Ou pela tabela verdade, tá? Verdade, verdade. A simples é verdade, verdade. Como não dá para fazer Vera Fischer, significa que aqui pode ser verdadeiro ou falso. Aqui também recebe verdadeiro e falso. O argumento não é válido. O argumento não é válido. Tá vendo? Olha aí, o argumento não é válido. Tranquilo, né? Beleza. Isso é uma falácia. Que coisa boa, né? Então, mostrei para vocês as várias formas de você resolver silogismo categórico. Desculpa, hipotético. Perfeito? Professor, eu esqueci a regra. O que você faz? Joga na sequência na tabelinha verdade, que é pequenininha, as linhas onde as premissas são verdadeiras, você circula, a conclusão tem que ser verdadeira. Se tiver outra linha também, tem que ser verdadeira a conclusão. Se não for, é porque o argumento não é válido, é porque a conclusão, ela recebe as duas valorações, por isso que o argumento não é válido. Então, basicamente vai ser uma falácia ou não, de acordo. Se eu estiver tentando te persuadir, é uma falácia. Se não estou tentando te persuadir, é só um argumento não válido. Perfeito? Bom, segura um pouquinho aí, né? Faz uma bela de uma revisão, que daqui um pouco a gente volta. E quando a gente for fazer exercício, vocês vão ver exatamente isso acontecendo na sua banca. Perfeito? Daqui um pouco a gente volta.